Olá, caros tutores, caros alunos. Hoje nós daremos início à unidade 2 do nosso conteúdo programático e inicialmente nós teremos justamente a parte que diz respeito à concordância verbal. Nós podemos colocar como sendo regra básica de concordância verbal justamente aquela que diz que o verbo ele deve concordar em número e pessoa com o sujeito a que se refere. Então, digamos que esta seja a regra base, de todas as outras. Óbvio que nós teremos casos de exceção, no entanto, nós citamos alguns desses casos aqui, porque justamente a quantidade de regras existentes para esse conteúdo é um tanto quanto extensa. Então, nós temos esses dois primeiros exemplos. O primeiro diz justamente o seguinte: restou 2 alunos na sala. E o segundo exemplo já diz justamente que falta 2 dias para o início das provas. E o terceiro, os filhos, porque não obedece mais aos pais, nem sempre trilham bons caminhos. Então vejamos que esses 3 exemplos postos aí são justamente exemplos de incorreção dessa regra basilar, Já que o verbo deve concordar em número e pessoa a que se refere, no caso ao sujeito a que ele se refere, nós vemos aí que justamente ao invés de se dizer restou, nós teríamos que, conforme a regra, passar justamente para o plural. Restaram 2 alunos, assim como o verbo faltar, faltam 2 dias, e os alunos porque não obedecem, Vejam aí claramente que acredito que não há muito o que se levar adiante nessa análise, porque ela é bem clara. Passando para o slide seguinte, eu coloquei alguns exemplos de palavras, ou melhor dizendo, de verbos, que têm justamente regras específicas para a utilização destes no conteúdo de concordância verbal. Os primeiros verbos são justamente no que diz respeito ao verbo bater, soar e dar. Quando estes verbos fazem referência às horas do dia, os verbos estes, eles concordam com o número de horas. Então, vejamos os exemplos. O relógio soou há muito tempo atrás e acabou de dar 1 hora. Está na hora de irmos. Vejam aí que nesse caso a concordância que o verbo faz é justamente com o referencial numérico. Quanto aos verbos impessoais, que são os verbos haver e fazer, eles são justamente aqueles que não admitem o sujeito e, portanto, são flexionados na terceira pessoa do singular. Primeiro caso, no sentido de existir ou na ideia de tempo decorrido, o verbo haver ele torna-se impessoal, logo o verbo ficará sempre no singular. Então veja aí, se tratando desses verbos que têm essa característica de impessoalidade, nós teremos sempre o verbo na forma singular. Ele não é flexionável. Então vejam os exemplos a seguir. O primeiro diz: há 10 dias não faço exercícios físicos. Nesse caso aí o verbo haver está fazendo referência a um tempo decorrido. Já no segundo nós temos a utilização do verbo fazer, que é faz 10 dias que não faço exercícios físicos. Vejam que em se tratando do significado de ambas as frases, nós temos o mesmo conteúdo informativo. O que houve tão somente foi a mudança aí do verbo haver para o verbo fazer ou vice-versa. Quanto já à utilização, o emprego do verbo existir,
ele geralmente concorda com o seu sujeito. O primeiro exemplo diz justamente o seguinte: existem muitas pessoas que não gostam de frutos do mar. E aí a gente pode perceber claramente que o verbo existir está fazendo referência a muitas pessoas. Quando o verbo existir fizer parte de uma locução verbal, o auxiliar concordará com o sujeito e não mais com o verbo principal. E aí nós temos justamente uma situação que exemplifica isso. Devem existir muitas pessoas que não gostam de frutos do mar. Vejam aí a concordância sendo feita justamente com o verbo, nesse caso aí, estando na função de locução verbal, e não mais uma concordância feita com o verbo principal da frase. A gente vai passar agora para a situação de utilização do verbo parecer, que requer também atenção nossa. E este verbo, quando vier seguido de infinitivo, ou seja, os verbos na terminação em R, poderá ser flexionado ou no singular ou no plural. Então, vejam aí duas possibilidades de utilização. Não existe apenas uma forma específica. Os exemplos a seguir colocam, primeiramente, as pesquisas parecem traduzir o que a empresa necessita, e a mesma frase aqui, sendo só alterado o verbo para a forma plural, as pesquisas parecem traduzirem o que a empresa necessita. O que houve aí de alternância foi que o segundo verbo passou para a forma plural, sendo que na frase anterior o primeiro verbo que estava na forma plural. E aí nós encerramos esse tópico que diz respeito às regras de concordância verbal. Saliento mais uma vez que vocês devem ir até o material que há disponível para vocês, que é a apostila, e lá vocês encontrarão outras regras que dizem respeito a esse tópico. Achei por bem colocar esses casos especiais desses verbos citados anteriormente, que requerem uma certa atenção nossa, não que as outras regras também não sejam. E aí, passando para o segundo tópico dessa nossa unidade, ela já vai estar fazendo referência mais à construção de sentido que nós devemos ter sempre atenção para com esse aspecto de sermos objetivos, claros nas ideias que nós queremos passar, seja num texto oral ou num texto escrito. E o primeiro ponto fala justamente sobre a clareza no texto. Segundo alguns autores, como é o caso de Ivanildo Amaro, a clareza para ele consiste na expressão da ideia de forma que possa ser rapidamente compreendida pelo leitor. Nesse caso, deve-se buscar objetividade, concisão, precisão, simplicidade. No texto, não deve haver frases ambíguas, ou seja, aquelas que possibilitam a duplicidade de sentidos, né? E tão pouco uso de expressões rebuscadas ou vocabulário complexo, que só irá aí dificultar a nossa comunicação. Então, do que adianta nós colocarmos num texto palavras que nós, por exemplo, desconhecemos, né? O significado e talvez estejamos, inclusive, empregando de forma equivocada naquele contexto. Então, nós devemos ter muita atenção. O texto, para que, abre aspas, ele seja um texto bonito, nós devemos sempre prezar pela objetividade das ideias e não dificultando justamente com o emprego de palavras que muitas das vezes já estão em desuso. Nós temos a seguinte situação, que diz o enunciado: Juliana pediu a Antônio para sair,
Vejam que aí caracteriza uma frase ambígua, porque nós não sabemos se Juliana quer que Antônio saia ou quer que sair com ele, ou ao mesmo tempo possa estar pedindo autorização dele para sair. Então vejam que uma frase por si só, ela possibilita três interpretações diferenciadas. E aí nós vamos justamente para as noções básicas de texto. Texto é a manifestação linguística produzida por alguém numa situação concreta, e aí é o que nós chamamos de contexto, e ele é de suma importância para que nós nos localizemos, nos situemos quando estamos diante de um texto, com intenção determinada. Sua produção pressupõe sempre a existência de um interlocutor a quem o autor se dirige. É um conjunto de elementos que, capazes de serem captados por nossos sentidos, seja pela visão, audição, tato, olfato e gustação, possam funcionar assim conjuntamente, como meio de registro, conservação e transmissão de informação. Segundo Antônio Marcuschi, os gêneros textuais são fenômenos históricos profundamente vinculados à vida social e cultural. Portanto, são entidades sociodiscursivas e formas de ação social em qualquer situação comunicativa. Então, nós já adentramos aqui na situação da utilização e definição de gêneros textuais, que são justamente os textos em circulação dentro da nossa sociedade, seja um simples bilhete, uma declaração, um requerimento, uma mensagem, seja SMS, né, o conhecido torpedo. Todas essas manifestações textuais caracterizam o gênero discursivo. O que nós devemos atentar é para justamente a situação de que cada gênero discursivo, seja ele textual ou até mesmo digital, ele se propõe a um objetivo comunicativo, ou seja, cada gênero tem um propósito comunicativo diferenciado. Então, a finalidade de uma declaração é diferente da finalidade de um bilhete e por aí vai. Vejam que cada gênero também terá em muitas das vezes uma estrutura particular, mas nós não devemos nos ater apenas a esses aspectos físicos, né? E mais ainda quanto à função social, digamos assim, exercida pelo gênero. E aí, tocando em produção textual, gênero textual, nós naturalmente adentramos no tópico sobre coerência e coesão textuais. E a coerência ela pode acontecer através de alguns fatores. Por exemplo, os elementos linguísticos ajudam a ativar os conhecimentos armazenados na nossa memória e nos sentidos enunciados que compõem cada texto. Outro fator seria o conhecimento de mundo. A coerência de um texto tem estreita relação com a experiência de mundo do sujeito que lê. Por isso, temos a necessidade de adequar o texto ao universo cognitivo do leitor. Então, vejam só a seguinte situação que é uma exemplificação de incoerência textual. Há muitos anos que meu irmão foi morar em outra cidade. Minha mãe, que não recebeu notícias dele desde a sua partida, pede a ele que volte a morar conosco sempre que se encontram. Vejam que, em dado momento, foi dito que eles nunca mais haviam se encontrado, e o texto, o enunciado, acaba finalizando que eles se encontravam vez ou outra. Então, é muito incoerente as informações aqui apresentadas. Já quanto à coesão, ela consiste na articulação entre os períodos que compõem, né, que são aí as frases, os parágrafos, enfim, as partes que constituem o texto. Para que ocorra essa coesão, é preciso que haja bom uso dos articuladores de coesão,
que são os elementos gramaticais que servem de elo entre as partes, né, que ligam essas partes do texto, muitas vezes indicando as circunstâncias adequadas para cada contexto. Os principais articuladores de coesão são os pronomes pessoais, a exemplo do ele, ela, nós, ó, ali, pronomes possessivos, seu, teu, meu, nosso, os pronomes demonstrativos, aquilo, aquele, entre outros, advérbios de lugar, ali, aqui, artigos definidos, ó, a, os e as, os conectivos, que no caso são as conjunções mais, porque, portanto, embora, entre muitas outras. Então, são elementos que nós utilizamos para ligar, né, juntar, costurar as partes de um texto. A concisão já é um tópico que está relacionado à precisão. O bom texto deve usar as palavras exatas nos lugares exatos. Um texto conciso não possui repetições desnecessárias, exemplo dos pleonasmos ou redundâncias, como subir para cima, entrar, descer para baixo, porque são informações repetitivas e desnecessárias. E consegue passar a mensagem pretendida, né? No momento que nós fazemos uso da concisão, sem maiores delongas, sem fazer muitos rodeios. Em suma, tem como marca principal a objetividade. Como um texto conciso também deve ter precisão, termos de sentido difuso ou vago, tais como alguns, diversos, poucos, muitos. Vejam que aí nós temos que evitar algumas expressões que causam algum tipo de vaguidão, fica meio sem sentido dentro do texto. Vejam aqui o exemplo. Com isso surgem como consequências vários problemas. Para ilustrar de modo bem claro e compreensivo, pode-se dizer que são problemas de ordem econômica, problemas sociais, problemas culturais. E aí vejam que nós temos termos aqui repetidos de forma desnecessária, sendo que nós poderíamos enxugar esses termos, retirá-los desse conteúdo aí da frase, do enunciado, sem muita complicação. E quanto à parte de produção do gênero textual, vejo que eu já antecipei a vocês que nós devemos sempre nos preocupar quanto à finalidade comunicativa pretendida pelo gênero. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo do requerimento, que é um gênero. Trata-se de um pedido dirigido a uma autoridade de serviço público, no qual se solicita algo, tanto sob o amparo da lei, seja exemplo de solicitação de férias, benefícios, pagamentos retroativos, entre outras situações, quanto sem certeza de tal amparo ou sem segurança quanto ao deferimento. Então, é uma solicitação, é um texto que a finalidade é você fazer o pedido, solicitar algo, mas isso não significa, por exemplo, que você terá o deferimento, né? O seu pedido aí atendido. No corpo do texto deverá ser exposto em apenas um parágrafo o objeto do requerimento, né, da solicitação, citando a identificação do requerente, seu nome completo, RG, CPF, função, matrícula, endereço. E, por fim, nós temos a justificativa, se possível, com a fundamentação legal que garanta, que dê validade ao seu pedido. A finalização desse gênero basicamente emprega as expressões nesses termos pede deferimento, às vezes a abreviatura para NT, PD, em seguida vem o local e a data e a assinatura do requerente. Aí nós temos aí justamente um exemplo desse requerimento. Vocês farão essa produção de gêneros justamente na atividade presencial, no encontro presencial. Espero que vocês tenham compreendido, né, os tópicos aqui levantados e qualquer dúvidas que vocês possam apresentar,
que eu possa também, que eu possa elucidar, melhor esclarecer as ideias. Estamos às ordens no ambiente virtual. Ok, turma? Bons estudos e até a nossa próxima unidade.